4, versículo 46. Eu vou ler o texto, você vai entender. E a gente, até no início, para você que chegou um pouquinho mais tarde, a gente cantou um louvor aqui que fala nessa palavrinha: fé. Diz assim o texto: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. 7 horas quer dizer 1 da tarde, tá? Então, pois o pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu e ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Curva sua cabeça. Você vai entender o que eu vou falar aqui. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu oro nesse momento, Pai, e te peço que tu venhas a abrir o entendimento dos teus filhos, que, Pai, que seja uma noite de crescimento, que seja uma noite de edificação. Oh meu Deus, me usa, abra os ouvidos espirituais dos teus filhos. Espírito Santo, toma o teu principal lugar nesta casa, fica conosco e usa como canal, em nome de Jesus, amém. Nós vemos um oficial aí, um oficial romano. Naquele tempo quem era o tetrarca, era o governador, né, daquele local da Galileia, era Herodes Antipas, tá? Era Herodes Antipas, que governava a Galileia. E que esse oficial, ele andou, quando nós vamos estudar o texto, ele era um oficial de Cafarnaum, porque o filho dele estava lá. Ele andou, se você botar a distância de Cafarnaum para Galileia, são em média 32 quilômetros que aquele homem andou. Que aquele homem foi lá pedir para que Jesus operasse ali. E uma coisa tremenda, que esse homem, ele reconhecia a autoridade de Jesus, que ele fala Senhor, está em letra maiúscula. Ele reconhecia a autoridade de Jesus. Ele reconhecia, se submeteu à autoridade para fazer um pedido, porque, meu amado, ele era um oficial romano. Na verdade, Jesus que tinha que submeter a ele, quem mandava era Roma, mas ele entendia quem era que estava ali na frente, do seu jeito. E Jesus, ele estava saindo da Judeia, indo para a Galileia, saindo ao encontro, né? Ele estava saindo do encontro com uma mulher samaritana. Se você ler o capítulo 4 todo, você vai ver que logo no início Jesus teve encontro com aquela mulher. E aquela mulher ali no final, quando Jesus falou rios de água viva, ela entendeu quem era que estava ali, e ela anunciou o evangelho, e muitas pessoas foram alcançadas. Diz o texto, se você quiser depois ler em João, no início, João 4, né? E logo daquele momento ali, ele saiu e foi para Galileia. E ele chegou em Caná
Caná da Galileia, como está aí no texto no versículo 46. Caná da Galileia era a segunda vez, porque a primeira vez foi quando ele fez aquela transformação da água em vinho no casamento. Jesus, ele levou alegria para aquele lugar. Ele foi convidado num casamento e faltou o vinho, e o melhor vinho foi dado no final, diz o texto. Jesus transformou a água em vinho, era a segunda vez. Então isso daqui foi um segundo milagre. E Jesus, isso está escrito, se você quiser entender isso do casamento, em João capítulo 2. E ele chegou ali naquele momento, né? Chegou em Caná da Galileia e veio esse oficial. Na verdade, esse capítulo 4 de João fala muito de integração, aponta para a inclusão das pessoas. Inclusão, se você ler tudo, aponta para a inclusão de pessoas, inclusão de todo tipo de pessoa, homem, mulher, nacionalidade, origem. Jesus, ele estava juntando todo mundo, porque lá em João capítulo 4 versículo 35 ele fala algo tremendo. Ele fala assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Levantai os olhos e olhai para a terra. Levantai os olhos e olhai para a terra, aleluia, porque já estão brancos para a ceifa. Jesus, ele falou isso, e ele continua a falar: aquele que ceifa receberá galardão, aquele que ceifa receberá galardão, e o fruto para a vida eterna. E eu queria fazer essa pergunta aqui à noite: quem quer ceifar para a glória do nome do Senhor? Quem está olhando para as terras brancas? Quem está olhando para a sua família? Quem está olhando que ainda, aleluia, está chegando o momento para você, para fazer uma grande colheita? Quem crê, dá glória a Deus. Jesus está falando isso. Se você ler, ele foi na mulher samaritana, agora estava lá, ele fala que está pronto tudo. É um capítulo de inclusão, de alcançar vidas. E eu creio que em nome de Jesus, tua família está nesse meio. Quem crê, dá glória a Deus. Jesus está falando essa noite: teu filho vive, tua esposa vive, o teu marido vive, a tua família vive, o teu tio, o teu pai vive. Pode estar passando o que for, Jesus vai alcançar. E eu queria pregar isso. Essa mensagem vai ajustar algumas coisas daquilo que Deus vai fazer na tua vida e na tua família. Amém? A Bíblia diz que esse oficial tinha um filho, e o filho estava enfermo. E esse homem justamente foi lá para pegar Jesus, levar ele a andar 32 quilômetros de volta, para que esse homem chegasse na casa dele e Jesus tocasse o filho dele. Essa era a mentalidade daquele homem, desse oficial. Mas Jesus falou uma coisa tremenda para ele. Jesus lançou algo, falou para ele: se não verdes sinais e milagres, não crereis. Se não verdes sinais e milagres, não crereis. E esse homem falou: Senhor, desce, senão meu filho morrerá. Aí pergunto eu para você: por que Jesus falou isso para ele? Jesus falou: se não virdes e não credes, se não virdes os sinais e milagres, não querereis. E ele falou: desce, Senhor, desce, porque o meu filho vai morrer. Sabe por quê, meu amado? E eu coloquei aqui, eu quero que você entenda isso. Porque esse homem, ele não tinha uma fé completa. A fé dele estava falha em algumas coisas. Primeiro, ele achava que Jesus precisava ir lá com ele, para que ele tocasse e bastasse uma palavra do Senhor. Então, primeiro ponto. E o segundo ponto, ele falou: Senhor, desce, senão meu filho vai morrer. Ele não cria indiretamente que Jesus poderia mudar a sorte até do morto. Jesus poderia curar. Jesus tinha um domínio da morte. Aí que Jesus faz? Ele fala: não, teu filho vive. Presta atenção, desce você. O que eu queria de você é que a tua fé subisse,
é que você subisse de nível, é que você acreditasse em mim aqui, que eu poderia dar uma palavra, eu poderia dizer algo, eu poderia fazer tudo, eu não preciso ir lá, eu preciso só que você acredite na minha palavra. O teu filho vive. E naquele mesmo momento, o que aconteceu? A criança, aleluia, foi alcançada e viveu e ficou curada. Presta atenção, não era para Jesus descer. Quando Jesus falou isso, que ele precisava ver sinais e milagres para ele crer, entenda isso, meu amado. Jesus estava falando indiretamente para ele: a tua fé tem que aumentar de nível. Eu não preciso ir lá, eu não preciso tocar, eu não preciso estar lá. Basta uma palavra e tudo pode acontecer. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Não é para mim descer, mas é para você subir. Jesus estava falando para ele: não é para eu descer, não é para eu estar lá. De lá, eu não preciso ir lá. Eu tenho controle sobre todas as coisas. E Deus falou algo para mim aqui, e aquele homem creu. Jesus, ele atua no nível físico, no nível espiritual. Amado, presta atenção quando Jesus fala, presta atenção quando Jesus falar alguma coisa para você, presta atenção nas palavras que são lançadas desse altar, que Deus está usando pessoas daqui. Aquilo que está morto ressuscitará. Eu creio nisso. O grande problema é que esse oficial aqui, além da sua fé estar incompleta, era deficitária. Ele achava que Jesus precisava ir, e ele achava que Jesus não tinha controle da morte. Ele precisava ver. Era um Tomé que estava aqui. Eu preciso tocar para ver. Não, meu irmão. Jesus pode todas as coisas. Se quem querer dar glória a Deus. Era isso que ele estava falando. Basta uma palavra de Jesus e você escutar. Tem horas que palavras são lançadas para mim e eu tomo posse, meu irmão. E eu creio, eu saio daqui crendo. A gente precisa subir no nível de fé. A gente precisa entender. O problema todo que Jesus foi na ferida. Se tu não vê sinais e milagres, você não vai ver, não vai acreditar. Mestre, eu preciso descer. Jesus estava falando indiretamente: eu não preciso descer, é você que tem que subir de nível. Acredita, teu filho vive. E ele acreditou. Você tem que acreditar na palavra. Você tem que acreditar na palavra de Deus. É a palavra, é a boca de Deus falando aqui. Semelhantemente, por que eu estou falando isso? Porque semelhantemente teve um outro oficial em Mateus capítulo 8, que também morava em Cafarnaum, vivia em Cafarnaum e era um oficial romano. Abra sua Bíblia em Mateus 8. Dois oficiais vivendo coisas parecidas. Eu vou ler o texto, Mateus 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Aí era um criado, lá era um filho. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Olha só, Jesus queria ir, diferente do outro. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados a minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Meu Deus! O caso de João 4, presta atenção, o oficial queria que Jesus descesse, e Jesus não queria descer, queria que ele subisse. Agora em Mateus 8, aleluia, Jesus queria até descer, mas não precisou, porque o oficial subiu de nível de fé. Aleluia! O oficial subiu de nível de fé. Presta atenção nisso. Um caso Jesus não queria descer, o outro ele ia até descer, mas ele encontrou uma pessoa que subiu de nível de fé.
Entenda isso. Há casos muitas vezes que Jesus ele precisa descer, mas há casos que Jesus ele não precisa nem sair do lugar, basta uma palavra, porque ele encontrou alguém que acredita. O nível de fé é alto. O nível de fé é alto. Basta uma palavra tua, Senhor, e meu servo sarará. E quem crê nisso, dá glória a Deus. Acredita. Acredita. 2 oficiais romanos moravam no mesmo lugar, em Cafarnaum. Um falou, Jesus falou: se tu não vê sinal, você não vai crer. E o outro, ele falou: Senhor, não precisa nem ir, basta uma palavra. Presta atenção uma coisa. Ambos eram oficiais romanos. Um queria que Jesus descesse, e Jesus queria que ele subisse. E o outro que Jesus queria até descer, mas não precisou, porque a fé do oficial já tinha subido. Pergunto, como está teu nível de fé? 2 oficiais. Nós estamos num lugar que todos são irmãos, todos são reino sacerdotes. Um queria fazer Jesus descer andando, e o outro falou: Senhor, fica aí, não precisa lá não. Só fala aí. Eu fiquei analisando esse texto, eu falei: caramba, o de João 4 tinha até fé, ambos tinham fé. Quando o Senhor lançou a palavra, eles tomaram posse. Mas presta atenção, um tinha um nível de fé, um tinha um nível intermediário de fé, ele precisava ainda ver para crer. O outro ele não precisava, o outro acreditava numa palavra. Eu creio que em nome de Jesus, Jesus vai chegar nessa semana, vai falar contigo algumas coisas. Toma posse no que o Senhor falar para você e acredita. O Senhor fala com seus servos, com seus filhos. Você não precisa. O que eu quero falar para você aqui, acreditando que você precisa, muitas vezes que alguém precisa ir na tua casa, alguém precisa tocar, alguém precisa falar com a tua esposa, alguém precisa fazer alguma coisa. Amado, olha para esse oficial do capítulo 8. Jesus te fala nesse momento: eu não preciso de ninguém para fazer uma obra na tua família, uma obra no teu filho, reviver o teu filho, reviver o teu esposo, trazer de volta ele para os caminhos do Senhor. Basta você acreditar na minha palavra. Eu tomo o poder do céu, o poder da terra, o poder debaixo da terra. Aleluia! Toda autoridade me foi dada embaixo do céu e da terra. A autoridade está na mão do Senhor. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Amado, Deus tem o poder de todas as coisas. Creia na palavra. Você não precisa ver muitas coisas, é só você tomar posse do que está escrito. Eu creio, Senhor. Hebreus capítulo 11 versículo 1 diz que a Bíblia fala bem clara, fala: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Você precisa, aleluia, ver para crer? Não, é só você, aleluia, crer e esperar que Deus vai fazer. Eu não preciso ver como esse centurião, ele queria ver. Eu preciso somente acreditar e esperar o tempo de Deus. Creia nisso. Ah, pastor, porque o senhor está falando isso? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, fala: porque nós não vivemos nós vivemos por fé e não por vista. Eu não preciso ver, eu preciso crer. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu preciso crer naquilo que Jesus falou. Romanos capítulo 10 versículo 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Deus está falando com você: eu vou reviver, eu vou viver, eu vou trazer de volta o teu filho, eu vou fazer, aleluia, teu filho vive, o teu marido vive. Acredita nisso, meu irmão. O teu casamento vive, o teu relacionamento vive. A gente precisa acreditar mais. Tem gente que não acredita.
Eu conheço muitas pessoas que entram nesse lugar. Tem gente que sai daqui com fé. Semana passada eu falei com o Vando, em nome de Jesus vou estar orando e eu creio que o Senhor vai fazer algo. Ele falou: pastor, eu não estou conseguindo a situação do carro. E hoje ele me apresenta a chave para a glória e honra do Senhor. Amado, creia. Traz à existência aquilo que você não está vendo. Amado, a gente precisa subir no nível de fé. Qual é o seu nível de fé? Jesus não queria descer, apesar dele querer, e o outro, do oficial, queria que ele descesse. O outro, Jesus falou que ia até descer, mas não precisou, porque o oficial subiu. Eu preciso subir. Eu preciso aprender a exercitar a palavra de Deus. Ele falou: basta uma palavra tua. Muitas vezes a gente olha versículos, a gente escuta palavras direcionadas e a gente não toma posse. A Bíblia fala que ambos creram. Quando eles acreditaram naquilo que foi lançado, as coisas aconteceram. Houve cura, houve mudança, houve vida. Aleluia. E quem crê essa noite em nome de Jesus que Deus está fazendo alguma coisa no teu filho, no teu casamento, na tua casa, Jesus está falando para você aí, ó, que filho está fora dos caminhos do Senhor. O teu filho vive. Creia nisso. Creia nisso. Jesus naquele momento era um homem, apesar que ele era 100% homem, 100% Deus. Quando ele falou, oficiais pegaram aquilo ali. E a Bíblia fala em João 4, quando perguntaram a que horas o filho dele foi curado, justamente no momento que ele creu, que Jesus lançou a palavra. Será que hoje não pode ser o teu dia? E você viver como está escrito em Mateus capítulo 8, basta uma palavra. E eu estou tomando posse. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, está saindo do teu altar é a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, faça reviver os filhos, ó meu Pai, de cada homem, de cada mulher, aquele que está desviado. Pai, entra com cura, ressuscita a vida espiritual. Em nome de Jesus, tira do caminho mal. Em nome de Jesus, o Senhor fala para você: o teu filho, a tua casa, a tua família vive. E quem toma posse dá glória a Deus. Eu tomo posse também em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Nós andamos por fé e não por vista, como está em Coríntios 5:7. A gente tem que acreditar. Muitas vezes a gente fala que é de Jesus, mas como aconteceu com os apóstolos, muitas coisas às vezes não acontecem pela pequenez da vossa fé. Você lembra de uma pregação que eu falei que eles não conseguiram expulsar o demônio de uma criança, e Deus já tinha usado eles antes para pregar numa vila, para pregar numa terra, estava curando, expulsando demônios. A gente tem que crer. Amém ou não amém? Glória a Deus. Sobe de nível. O Senhor está falando essa noite para você. Para um, Jesus falou: se não verdes sinais e milagres, não quereis. Ou seja, você está igual Tomé, está preso no carnal. Parece que você não dá crédito suficiente, então andou 32 quilômetros. Tem gente que anda. Só basta uma palavra. A gente quer ver com os nossos olhos. Às vezes a gente não acredita que o Deus invisível, primogênito de toda a criação, está do teu lado aí, esperando um momento de fé, que você tome posse. Aleluia. Mas para o outro, Jesus falou, né, lá em Mateus 8, e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Foi um momento, se você ler toda a Bíblia, foi um momento ápice de fé, foi esse momento aí. Você vê na Bíblia gente sem fé, gente que não acredita em Deus. Em Salmos fala, né? Não há Deus. Você vê gente com pouca fé, com pequena fé, mas a gente vê também gente com muita fé. Foi um momento ápice. E eu quero que você viva isso, em nome de Jesus.
Jesus está falando para você, não é para você ver, é para você acreditar no poder e autoridade de Jesus, esperar pela palavra. Jesus vai falar. Muitas vezes eu estou aqui, a gente vem uma pessoa às vezes aqui e lança uma palavra simples, uma palavra tranquila, uma palavra que tu escutas todos os dias, mas naquele momento ali, do que você está passando, aquela palavra entra no teu coração de uma forma diferente. Pum! Caramba, você se quebranta, você toma posse. Eu me lembro quando eu me converti ao Evangelho, fazer 27 anos eu acho, 26, 27. Um rapaz, eu já tinha lido a Bíblia, o rapaz colocou um versículo no meu bolso. Eu já falei isso aqui, Romanos 6, estava lá 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo. Amado, aquilo entrou no meu coração, tremia, eu comecei a chorar. Ali eu tomei posse, eu fui no banheiro e aceitei Jesus primeiro no banheiro. Entreguei minha vida a Jesus, meu amado, com uma palavra de papel, parecido com esse homem. Senhor, lança a tua palavra. O Senhor me curou naquele dia, o Senhor me fez reviver, dentro de uma empresa. Assim são outros testemunhos também, às vezes uma pregação, às vezes é um evento, às vezes dentro de um ônibus. Eu conheci um testemunho que teve gente que aceitou Jesus dentro do chuveiro, tomando banho, escutou uma música e entregou sua vida ao Senhor. Meu amado, todo tempo é tempo para Deus fazer milagres e maravilhas. Toma posse disso em nome de Jesus. Tem gente que está esperando a visita, tem gente que está esperando o santo tal. Amado, toma posse. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, e entra até a alma. Ei, Jesus, toma posse disso. Dividindo alma de espírito, está escrito. Ela é mais penetrante, no momento certo, na hora certa. Não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Toma posse, a hora tua está chegando. Quem toma posse dessa palavra, dá glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E eu queria alertar você sobre isso. Aí em João 4, capítulo 4, versículo 46, fala que era a segunda vez que Jesus tinha ido naquele lugar. Estava indo na segunda vez. A primeira foi num casamento que Jesus, como eu falei, estava uma frustração, acabou o vinho, e agora Jesus foi convidado para aquele lugar e transformou aquele lugar frustrado em momentos de alegria. Isso que eu queria falar para você. Jesus é a segunda vez que vai fazer um milagre naquele lugar. E tinha gente ainda que, por mais que Jesus fizesse milagre, ainda tinha gente que precisava ver para crer. Quantas vezes Jesus, eu falo isso para você, que Jesus já te visitou, já fez tantas coisas na tua vida, já você em momento de frustração, de tristeza, momento de desânimo, Jesus entrou com a sua alegria, Jesus entrou com solução, Jesus mudou a sua vida. Momento que você ia ter um basta, Jesus deu uma continuidade, colocou uma vírgula na tua história e caminhou. Jesus, ele está voltando de novo, e muitas vezes ele volta na nossa vida e não encontra a fé necessária. Quantas vezes? Era a segunda vez, já tinham visto a cidade, um milagre acontecer. E Deus fala com você: quantas vezes eu toquei a tua vida, quantas vezes eu mudei ela, quantas vezes eu abri caminhos no ermo, aleluia, e eu estou voltando de novo, mas eu não encontro fé suficiente. Presta atenção nisso. Quantas vezes? Escuta ele. A Bíblia fala aí no versículo 46, era a segunda vez que Jesus, mas apesar de tudo, meu amado, Jesus volta
trabalhando, Jesus volta fazendo a mesma coisa, Jesus volta acreditando em você, na tua fé, Jesus volta e te fala: o teu filho vive. Jesus volta com a palavra, falando para você: o teu filho está sendo trabalhado, está sendo curado, está sendo modificado. E a Bíblia fala que mesmo assim, aleluia, poxa, Jesus já tinha ido lá, esse homem tomou posse. Eu estou falando aqui no meio de irmãos, aqui é uma igreja, todos nós somos iguais, somos reinos e sacerdotes. Jesus já entrou na tua vida, já entrou na minha. Jesus já fez momentos de tristeza se transformar em alegria. Jesus, ele continua trabalhando, mas Jesus fala para você nessa noite, aleluia, sai de João 4 e vai para Mateus 8, acredita na minha palavra, saia daqui acreditando: eu estou fazendo de novo, aleluia, eu estou fazendo de novo, eu estou trabalhando de novo, eu estou revivendo o que está morto, eu estou trabalhando. Rabalabachás. Acredita nisso essa noite. Deus está tocando lá no teu lar. Jesus está falando que, aleluia, está tocando famílias aqui. Você está aqui glorificando, exaltando. Jesus está tocando a tua casa lá, o teu filho, está tocando o teu esposo, está dando livramento, está quebrantando o coração duro de pedra e transformando em carne. E quem crê, dá glória a Deus. Eu creio. Glória a Deus. Creia nisso. Jesus vive. Aleluia. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Eu vou ter que terminar, eu tinha outras coisas para falar por causa da hora. 2 homens, 2 oficiais. Um que tinha uma fé que subiu de nível, o outro queria que Jesus descesse. Muitas vezes Jesus tem que descer para levantar, é verdade? É. Outros Jesus nem precisa ir, ele até se oferece, mas ele encontra pessoas num patamar tal que ele nunca viu tamanha fé. Jesus vai deixar de curar o que está lá embaixo, o que está lá em cima? Não, ele curou ambos. Mas você não precisa andar tanto, você não precisa se esforçar tanto muitas vezes. Esse homem andou 32 quilômetros, o outro não, só falou: não preciso isso, só basta uma palavra. Deus está falando para você essa noite: creia na palavra de Deus. Não sei como é que está a tua vida, não sei como é que está a sua família, eu não sei como é que você veio para cá, mas eu sei sim que o meu Deus é um Deus de vida. O meu Deus é um Deus que entra com providência. O meu Deus, aleluia, ele transforma a morte em vida. Ele pode ressuscitar. Ele pode, aquele que está morto, ele trazer de novo e reviver. Ele tem um controle das coisas do céu, da terra e debaixo da terra. E ele pode fazer nessa noite na tua vida, se você acreditar o que está saindo desse altar, em nome de Jesus. E eu quero te convidar essa noite, que você saia do seu lugar cheio de fé. Acredite em nome de Jesus que você está subindo de nível hoje. Você está acreditando naquilo que Jesus vai fazer. Vem aqui no altar em nome de Jesus.